Vamos então dar continuidade às aulas de introdução à ortodontia. Vamos hoje falar sobre supranumerários, portanto, que fazem parte dos fatores locais da má oclusão, e vamos então a começar a aula. Portanto, temos vindo a falar também de alguns distúrbios do desenvolvimento dentário, dos quais os dentes supranumerários e malformações fazem parte, e na próxima aula, que será hoje, vamos falar também de ausências dentárias congénitas. Depois existem outros tópicos, vão ser continuados no quarto ano, portanto no primeiro semestre, na Clínica Odontopediátrica 1. Então, nós temos que saber a diferença entre geminação e fusão. Temos que contar os dentes. Porquê? Porque, se repararem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 incisivos entre os caninos, certo? Inferiores. E aqui vem um dente que tem uma aparência de macrodente. Portanto, o número de dentes aqui está igual, 4, não existe, no entanto temos esta situação clínica. Esta situação clínica é devido a uma geminação. Uma geminação o que é? É um gérmen dentário que dá como que 2 dentes, certo? Então, neste caso nós temos uma geminação. E aqui, nesta dentição decídua, nós temos 3 incisivos decíduos e, portanto, temos uma redução do número de dentes, há uma diminuição do número de dentes e, portanto, aqui há uma fusão de 2 gérmenes normais que vão se fundir, dando então uma redução do número de dentes. Mas muitas vezes nós temos situações clínicas em que temos uma aparência de macrodente e não é uma geminação. Portanto, normalmente, geminação temos o mesmo número de dentes e uma fusão temos uma diminuição do número de dentes. No entanto, esta exceção é uma fusão de um dente normal com um supranumerário e que neste caso é um mesiodente. Portanto, a fusão pode ser também que tenhamos o número de dentes normal, a quantidade de dentes normal, no entanto, trata-se efetivamente de uma fusão do gérmen de um incisivo normal com um supranumerário. E se vocês repararem aqui nestas radiografias, nós temos, olhem aqui, temos um incisivo central, o canino, o lateral, o central, e temos aqui uma fusão que não é total. Reparem que aqui temos uma separação de esmalte e aqui está uma fusão da dentina e aqui também se funde polpa, certo? Portanto, e aqui está a separação dos 2 ápices, aqui. Portanto, é uma fusão com um número de dentes normal. No entanto, um deles tem aspecto de macrodente porque é efetivamente uma fusão com um supranumerário. Portanto, a geminação e a fusão, por vezes, pode confundir um bocadinho quando há uma fusão com um supranumerário. Portanto, a oclusão normal torna-se impossível na presença de geminação ou fusão ou qualquer dente mal formado, como podem ver aqui. Claro que aqui é a aparência do macrodente, vai dar má oclusão. Aqui também falta um dente porque estão fundidos. Então, hiperodontia, tal como o nome indica, o aumento do número de dentes, portanto, que são supranumerários, é o resultado de distúrbios durante os estágios de iniciação e proliferação do desenvolvimento dentário. A etiologia permanece ainda pouco clara, têm sido apontados mecanismos
que podem estar implicados como possível causa, nomeadamente uma hiperatividade localizada da lâmina dentária epitelial, portanto, está hiperativa e vai formar os supranumerários. E nós, em termos de nomenclatura dos supranumerários, nós temos que o mesiodense, que é um supranumerário que aparece na linha média, que tem por norma a forma cónica e, portanto, é o supranumerário mais comum e que aparece mais frequentemente, que aparece na linha média superior. E por isso é que se diz mésio de mesial e aparece na linha média com frequência. Então, em termos de outras localizações, nós podemos ver então aqui esta imagem da figura anterior, que é o mesiodente. Podemos ver aqui um supranumerário que tem dois laterais iguais, estão a ver? Não se sabe muito bem qual é o supranumerário, se é este ou se é este. E aqui dois pré-molares, aliás, três pré-molares, em que um deles é supranumerário e nós também não sabemos muito bem qual é que é o supranumerário. Isto porquê? Porque nós temos supranumerários eumórficos, que são estes dois que veem aqui. Que é da morfologia, que é semelhante à família dos dentes à qual pertencem. Aqui a família dos dentes à qual pertence é os incisivos, neste caso os laterais, e aqui é os pré-molares. Portanto, estes dentes eumórficos têm uma morfologia muito semelhante à família dos dentes à qual pertence, e os dentes dismórficos são os dentes que aparecem, que têm uma morfologia distinta e, portanto, têm então a designação de dismórficos e, por norma, apresentam uma morfologia cónica. Então, cá está, eumórfico e dismórfico. Há um síndrome que é existem outros síndromes, mas o que é mais comum aparecer em múltiplos supranumerários é a síndrome congénita da disostose cleidocraniana. E esta síndrome, como sabem, tem uma ausência que pode ser total ou parcial de clavículas, eles conseguem unir os ombros, por causa desta ausência que pode ser total ou parcial de clavículas, têm um fenótipo típico de fáscies, no fáscies, isto é, têm um hipertelorismo, têm uma ponte nasal baixo, têm umas bossas frontais, têm uma altura facial média também mais diminuída, portanto, têm umas características fenotípicas típicas deste síndrome faciais e a nível intraoral o fenótipo também é muito característico. Porquê? Porque eles aparentam, estão a ver que isto é uma dentição mista, que tem aqui a zona de suporte ainda íntegra e têm aqui já o central e o lateral, o 21 e o 22, e falta aqui os contralaterais, o 11 e o 12. E aqui está a começar a erupcionar este incisivo e, como sabem, os timings de erupção estão alterados e vocês sabem que se um dente erupciona na cavidade oral, o seu contralateral deve erupcionar com um timing de cerca de 6 meses. Portanto, se isso não ocorrer, algo está mal. Ou pode ser uma inclusão, um desvio do germen, ou pode existirem supranumerários, como é o caso, que evitam, portanto, bloqueiam a erupção dos dentes definitivos. Também neste síndrome existe uma gengiva muito fibrosada que também evita ou anula, digamos assim, a erupção que estava a ocorrer nesta fase. E cá está, a desostose cleidocraniana, portanto, pode ser parcial ou completa a ausência das clavículas. Cá está uma bossa frontal, ossificação tardia das estruturas cranianas e que leva a este fenótipo também a nível craniano, devido a uma fontanela anterior que permanece aberta durante bastante tempo. São
têm braquicefalia, hipoplasia da face média, falta erupção de dentes sucessores, isto devido frequentemente a múltiplos dentes supranumerários, raízes mal formadas, quistes de retenção, hipoplasia do esmalte, cáries também associadas e a herdade de forma autossómica dominante. Então, nós sabemos que os supranumerários são muito mais frequentes na dentição permanente, com um intervalo de percentagem entre os 0,7 e 3,5, e na dentição decídua anda entre os 0,3 e 0,6. Portanto, se nós virmos supranumerários, eles são muito mais frequentes na dentição permanente do que na dentição decídua. Nós podemos ver aqui três incisivos neste quadrante, portanto o central decíduo, o lateral, e temos aqui outro que não sabemos muito bem qual é o supranumerário que está aqui. Portanto, na dentição temporária, tal como já dissemos pelas percentagens, é menos frequente que na permanente a ocorrência de supranumerários, de hiperodontias, e quando nós temos uma ocorrência de dentes supranumerários na dentição permanente, portanto, nós temos cerca de 30% mais probabilidade de ter um supranumerário na dentição permanente se ele já existir, se já existir um supranumerário na dentição decídua. Portanto, neste caso em que temos um supranumerário já na dentição decídua, é provável, com uma percentagem de 30% mais do que na população geral, de ocorrência de supranumerários na dentição definitiva. Então, aqui podemos ver um estudo epidemiológico que foi feito por mim e também por uns alunos, em que nós vemos aqui, reparem, pegamos nos processos todos da clínica, da CESPO, e fomos ver as radiografias todas. E, portanto, destes 16.771 processos clínicos, nós encontramos uma percentagem de supranumerários e podem ver aqui alguns exemplos. Reparem, temos então aqui o 17, o 16, temos aqui a zona de suporte íntegra, certo? Temos aqui os dois premolares, o canino, o lateral aqui, reparem, este é o lateral, e temos aqui o central, incluso, a época de erupção está alterada, o central incluso. Vocês conseguem ver assim, temos aqui o supranumerário, olhem aqui, um supranumerário, outro supranumerário aqui, um central aqui, e vemos aqui o 51, o 61, aqui o 22, aqui o canino, 23, os premolares, o 26, o 27 e aqui a zona de suporte íntegra. Portanto, há uma alteração da erupção normal que ocorreu, e reparem que temos então os laterais e os centrais ainda estão aqui inclusos, por erupcionar, devido à presença de dois supranumerários que obstruíram a erupção destes dois centrais. Estes dois supranumerários, como estão próximo da linha média, designam-se como mesiodentes. Aqui, da mesma forma, temos aqui sobreposto o mesiodente, como veem aqui. Temos aqui o central, aqui, e já temos aqui o lateral erupcionado. E, portanto, há uma inversão, há uma alteração na erupção, na erupção normal, que deveria de ser o central primeiro, depois o lateral, e devido a esta obstrução também deste supranumerário que está próximo da linha média e que se designa mesiodente. Então, neste estudo que foi efetuado pela nossa equipa na CESPO, por 16.771 processos clínicos, 8.712 eram de sexo feminino, 8.059 de sexo masculino, e encontramos um total de 151 dentes supranumerários em 127 indivíduos. Porquê mais supranumerários do que indivíduos? É que alguns tinham mais do que um supranumerário.
e, portanto, isto prefaz uma prevalência de supranumerários de 0,76%. Está dentro dos valores que já dissemos aqui atrás, portanto, que é o normal, que é 0,7 a 3,5 na dentição permanente, e, portanto, nós temos então uma percentagem dentro dos valores que ocorrem na literatura. Este artigo está publicado numa revista do International Orthodontics e, portanto, quem tiver curiosidade pode ir consultar. Basta ir à minha página do ResearchGate e tem lá os artigos e, portanto, podem vê-los. Os mesiodentes respondem por aproximadamente 45 a 67% de todos os supranumerários, portanto é muito mais frequente do que os restantes. A sua presença pode levar a transtornos locais, como mau posicionamento dos incisivos, centrais superiores. Reparem, temos aqui este supranumerário em forma cônica, temos aqui, olhem o transtorno que causa, porque eles não ficaram inclusos, mas erupcionaram de forma bastante ectópica, portanto, mau posicionamento dos incisivos centrais, provocam também diastemas, porque o próprio supranumerário não permite que haja, portanto, o fecho deste diastema, a fase de patinho feio, que é normal, a existência de um diastema, e depois ele fecha, portanto, aqui, havendo uma obstrução, ele não vai fechar. Também promove rotações destes dentes, que estão em erupção e que ficam muitas vezes rodados, ou mesmo a sua inclusão, tal como veem aqui nesta fotografia, em que temos aqui o supranumerário e temos o incisivo aqui incluso e temos aqui a presença do tecido e já o contralateral erupcionado, assim como o incisivo lateral. Podem, e cuidado, porque estes dentes inclusos podem promover quistes dentígeros e reabsorção das raízes dos dentes adjacentes e, portanto, temos que estar atentos a este tipo de problema. Sim, porque é um problema. Podem ver aqui aqui um mesiodente, aqui um dente eumórfico, que é um incisivo lateral, portanto, 2 supranumerários. Aqui, esta radiografia já mostrei, neste caso são 2 mesiodentes na linha média, aqui um mesiodente e aqui também um mesiodente. Portanto, as manifestações clínicas que eu já referi e que pode-se ver também aqui. Depois temos aqui uma situação bastante interessante, porque reparem, neste caso clínico, nós temos agenesia, falta congénita do 12 e do 22 e concomitantemente temos aqui um supranumerário na linha média. Portanto, temos uma situação de hipoausência e hiper, maior número de dentes, neste caso um supranumerário. Portanto, podemos ver aqui esta radiografia oclusal, em que temos já a agenesia do 12 e do 22 e aqui um supranumerário mesiodente. Portanto, é uma situação rara, e estas situações são efetivamente raras, porque por um lado temos o corte, portanto uma ausência de formação de germen, e por outro lado temos a lâmina hiperativa a formar um supranumerário. São situações raras, mas que ocorrem e estão descritas na literatura. Este caso é um caso que eu vi, porque a minha área de investigação para o meu doutoramento e mesmo para a minha agregação na Universidade de Porto foi sobre as genesias dentárias e, portanto, eu tenho muitas publicações nesta área e este caso é um caso que apareceu, era familiar de um indivíduo que tinha agenesias e vamos já dar também, relativamente às agenesias, várias situações e, portanto, era familiar de um indivíduo que tinha também agenesias, o seu outro irmão também tinha agenesias, a sua mãe também tinha agenesias e ele tinha hipo e hiperodontia concomitante.
Portanto, em termos de tratamento, é lógico que quanto mais cedo os supranumerários puderem ser removidos, mais provável será que os dentes normais erupcionem, sem a necessidade de um tratamento adicional. Quanto mais tarde ocorrer a exodontia, mais provável será que os dentes normais remanescentes venham a precisar de uma exposição cirúrgica, de uma tração ortodôntica ou de ambas para entrar no arco. Isto é, se não houver falta de espaço na arcada e nós removemos o supranumerário, automaticamente o dente que estava ali incluso, que estava ali bloqueado, vai erupcionar, porque ainda tem potencial de erupção e tem o seu caminho liberto, depois de remover o supranumerário. Caso haja este tipo de situação em que efetivamente nós temos o supranumerário que está ali a bloquear, o que acontece é que o supranumerário vai bloquear, a arcada, como está ali bloqueado o dente que deveria de erupcionar, vai haver uma redução do espaço nessa mesma arcada e, consequentemente, vai levar a problemas de mau posicionamento dentário. E, portanto, quanto mais tarde detectado e quanto mais tarde tratado, pior é o prognóstico destes casos. Depois temos que saber fazer um diagnóstico diferencial e perceber em que situação é que nós vamos ter efetivamente um supranumerário ou se é devido a outra causa. Reparem, este caso, nós começamos a ver aqui a erupção deste bocadinho do dente. Estão a ver aqui? Este bocadinho do dente é esta pontinha que começou a erupcionar, nós radiografamos, vimos que era um supranumerário, extraímos o supranumerário e depois os incisivos erupcionaram de forma normal porque têm espaço na arcada. Aqui nós temos aqui este tecido e temos aqui algo que nos poderia suscitar ser um supranumerário. Há que fazer um diagnóstico diferencial através de uma história clínica. E a história clínica é que este miúdo teve um acidente e houve a avulsão deste 61 e o outro, segundo os relatos da mãe, desapareceu, portanto nunca ninguém viu o dente. Este é um lateral que está intruído, portanto, devido ao impacto, houve uma intrusão deste dente para a arcada e, portanto, consequentemente, ele ficou com este aspecto. Portanto, aqui é um supranumerário, aqui há uma história de trauma e isto é efetivamente o supranumerário que ficou, não é o supranumerário, desculpem, é o incisivo lateral que intruiu e está ali intruído e claro, tem que ser também removido porque ele não se posicionou, porque sabem que já demos isto, que quando, não demos porque no quarto ano vamos dar isto, que quando há um trauma e um incisivo tecido intrui, muitas vezes, e vocês já ouviram isto também este ano no vosso congresso, ele pode-se reposicionar sem qualquer tipo de ajuda, porque as fibras ficam ali estiradas devido à intrusão e depois ele pode reerupcionar sem qualquer tipo de intervenção, de forma natural. Então, vamos ver agora um caso, um paciente do sexo feminino com 9 anos, em que efetivamente algo se passa, temos aqui o central, o lateral, falta aqui o 11 e temos ali o 12. Reparem, este 12 está aqui rodado, já começamos a ter falta de espaço para o 11 e deste mesmo lado temos aqui uma mordida cruzada unilateral na posição de máxima intercuspidação. Portanto, a nível radiográfico nós temos então a presença aqui do supranumerário, aqui, com a inclusão do 11
e temos, o que nós fizemos foi extrair o supranumerário, extrair o dente de tecido aqui neste caso, porque é uma fase diferente da radiografia, e depois vamos ver que este 12 erupcionou, isto é posterior, esta radiografia, erupcionou rodado, já bloqueou aqui o espaço para a erupção aqui do 11, que já tem aqui uma dilaceração, portanto uma raiz curva, dilaceração, uma raiz curva, e portanto já foi necessário, temos aqui, reparem, temos aqui o central e temos ali o outro central, e vamos então colocar um disjuntor que me vai fazer a correção da mordida cruzada, vai-me ganhar espaço também aqui para a erupção do 21, mas temos um problema, é que já temos aqui este 22 rodado, e aqui temos então já a mordida cruzada corrigida, e o dente já começa a haver aqui sinais de que o dente vai erupcionar. Muitas vezes esta gengiva está demasiado fibrosada e temos aqui um freio também com uma inserção baixa, e esta gengiva está demasiado fibrosada, e aqui o que nós fizemos foi colocar um aparelho fixo seccional para rodar este dente, e cá está a rotação deste dente com o aparelho fixo, e depois reparem aqui o freio, com uma inserção muito baixa, e também aqui a nível do lábio, foi efetuada uma frenectomia e ao mesmo tempo foi removido aqui este tecido fibrosado, não foi removido, foi reposicionado apicalmente, por causa da gengiva aderida, se manter, e está ali o dente, e foi libertada esta via de erupção, que tinha aqui esta gengiva muito fibrosada, e portanto foi ajudado, digamos assim, para que ele fizesse a sua erupção. Aqui já começam a ver, ainda temos aqui os pontos, e reparem que desde aqui em que nós colocamos aqui esta incisão, e num espaço muito curto, porque reparem que ainda temos aqui os pontos, em 8 dias, reparem já como está aqui o dente já bastante exposto. Não foi necessário nesta fase a tração, reparem, isto é sequencial, aqui já está muito mais exposto, aqui também, e depois colocamos aqui um acessório para o ajudar a posicionar. E cá está. E depois aqui já o final desta fase interceptiva de posicionamento deste dente na arcada, com a mordida cruzada corrigida, o 12 que estava rodado também corrigido, e o 11 que estava incluso devido ao supranumerário também posicionado corretamente na arcada. Então, claro que este tipo de situações, com uma alteração significativa na erupção dos dentes de ambos os lados, tem que ser diagnosticado, tem que ser referido no sentido de perceber o que é que se está a passar, e neste caso pensarmos sempre em dentes supranumerários como fator etiológico deste tipo de situações, e portanto tem que ser comprovado radiograficamente. Então, temos aqui o inicial, temos aqui após a extração do supranumerário e do incisivo descido aqui, e depois aqui já o final da correção com o nivelamento dentário que nós desejamos. Vamos ver agora aqui este outro caso do sexo masculino com 9 anos. Este menino não era diretamente meu paciente, é o seu irmão que estava a ser tratado por mim, e ele estava com a sua mãe sentada na cadeira do acompanhante, e de repente ele era muito sisudo, portanto não sorria muito, mas de repente por qualquer piada que o irmão entretanto disse, ele sorriu. E ele ao sorrir, eu disse, chega aqui. E ele ficou assim muito, ele era assim muito, muito tímido, e eu, mas o que é que tu tens aí? E é que vi que ele tinha esta situação clínica, percebem? Portanto, foi um achado.
E a mãe disse, eu até já era para ver, mas julgava que isto que se ia, nem ia dizer agora, porque julgava que isto que se ia normalizar, porque este dentinho começou a romper ali um bocadinho por cima. E, portanto, ele acompanhava sempre o irmão à consulta com a mãe, no entanto, nunca vi, porque ele, tal como disse, era um bocadinho sisudo e, portanto, não sorria com frequência, e quando ele sorriu, então é logo de ver que algo não está bem, e efetivamente tinha um supranumerário eumórfico que não se sabe muito bem qual deles é que é o normal. Portanto, dente supranumerário tem um grande potencial de alterar o desenvolvimento da oclusão normal, tem que haver uma intervenção para se obter um alinhamento e relação oclusal razoáveis. Aqui temos então um menino, estão a ver? Portanto, aqui o sorriso mostra que algo não está bem, até porque os laterais, como sabem, que já vos disse, os seus gérmenes está por palatino e este veio por vestibular, portanto algo não estava bem. E temos aqui a situação clínica intraoral, fotografia frontal e lateral direita e lateral esquerda, as oclusais, e podemos ver então aqui que está aqui sobreposto e foi necessário fazer os raios-x para ver, percebermos se percebíamos qual era o supranumerário ou qual era o dente normal. Como são dentes geomórficos, tal como eu disse, não é muito frequente, como eram pessoas que não tinham muita possibilidade económica e o irmão já estava a fazer ortodontia, portanto a opção aqui foi a extração do dente que estava ectópico, uma vez que o outro estava posicionado na arcada e, portanto, desta forma nós conseguimos minimizar nesta fase o impacto de uma correção ortodôntica com toda a parte económica envolvente. Então, passamos de um sorriso assim para um sorriso assim, normalizado, portanto, porque detectamos também precocemente e as consequências não foram muito grandes. Este outro menino do sexo masculino, com 9 anos também, reparem a idade, não é? É algo, os incisivos não erupcionaram e, portanto, algo se passa, e todos estes casos foram aos 9 anos. E repara aqui, o central, o 11 não erupcionou, já há uma falta de espaço considerável e, portanto, já foi tarde e o diagnóstico, porque nos consultaram também já tarde e, portanto, nesse sentido, porque é lógico, se quando o central erupcionou 6 meses após não erupcionar, já tínhamos que ter feito um raio-x e perceber o que é que se passava, que não foi o caso, porque nos consultaram tarde. Este é o caso, reparem, temos aqui o central e temos aqui um supranumerário. E este supranumerário vai evitar que o central erupcione e reparem que o central já está sobreposto com a raiz do lateral. E, portanto, esta sobreposição com a raiz do lateral já nos indica que há uma falta de espaço que nós já vimos clinicamente. Agora, reparem, estas radiografias de perfil são importantes também. Se nós não temos TAC 3D, que é o indicado para estas situações, nós também podemos valer-nos disto. Numa radiografia planificada, nós não conseguimos perceber se este supranumerário está por vestibular ou se está por palatino. Se o incisivo está por vestibular ou se está por palatino, em relação ao supranumerário. Mas aqui, neste pormenor desta teleradiografia, nós conseguimos ver aqui o central, conseguimos ver aqui o central que está vestibularizado, temos aqui a espinha nasal anterior, o ponto A, e ele está muito vestibularizado. Podemos ver aqui o canino e podemos ver aqui o supranumerário. E, portanto, o supranumerário está por palatino em relação ao incisivo central. Então, a abordagem cirúrgica aqui não tínhamos que fazer um TAC, um 3D, para ver onde estava o supranumerário. Porquê? Porque neste pormenor da teleradiografia nós já sabemos que ele está aqui por palatino. Então, isto é a teleradiografia que foi efetuada, nós percebemos que este dente também está muito extruído e, portanto, tem que ser intruído também. E aqui temos pormenores
da correção ortodôntica, à falta de espaço, nós temos que abrir espaço para a colocação correta da arcada. Nós já sabíamos que o supranumerário estava palatino e está aqui. Vamos remover o supranumerário e vamos no mesmo ato cirúrgico, sim, porque este tipo de cirurgias numa criança é complexo, não é? E, portanto, nós tivemos que abrir cirurgicamente, remover o supranumerário, aproveitar a mesma ferida cirúrgica e colocar um botão no incisivo que estava incluso e bastante alto. Reparem aqui, o incisivo estava cá em cima e, portanto, no mesmo ato cirúrgico, nós vamos tracionar o dente estão a ver, que é, cola-se um botão no dente, faz-se um amarrilho de metal para vir para a parte exposta da cavidade oral e depois vamos tracionar este dente para a arcada, certo? E portanto aqui já está tracionado. Mas reparem nos problemas existentes, falta de espaço, o incisivo estava completamente vestibularizado e sobrepondo a raiz do lateral e, portanto, tudo isto foi diagnosticado e planeado para termos este resultado com a tração do incisivo que se apresentava incluso. Portanto, aqui o final da correção ortodôntica. E um antes e um depois. E um antes e um depois. Agora, esta paciente é uma paciente com 10 anos que tinha o síndrome de Turner. Como sabem, o síndrome de Turner é uma anomalia dos cromossomas sexuais, em que existe numa rapariga apenas um cromossoma X, e portanto aqui nós temos uma situação de que é aquele caso que eu vos mostrei do central com o supranumerário, uma fusão, e isto para a criança era muito traumatizante, porque ela achava que este dente, que as pessoas olhavam para ela e viam esta anomalia do dente e apontavam logo o problema que ela tem. E, portanto, tendo em conta isso, era uma situação bastante traumatizante, para além de que é uma situação anómala, portanto, que leva a uma situação de macrodente, aparente macrodente, e com aqui os caninos ectópicos, a presença dos caninos descidos e, portanto, tudo isto tem que ser bem pensado. Portanto, o que nós fizemos foi ataque ácido aqui para disfarçar esta fusão. Depois removemos esta parte de esmalte e dentina, sim, dentina. Para quê? Para que este bordo incisal tivesse uma aparência de incisivo normal. Portanto, aqui muitas vezes não há só uma fusão só de cimento, nós podemos tentar cirurgicamente remover o supranumerário e depois fazer a correção. Ora, aqui nós tínhamos uma fusão também de polpa e, portanto, já não dava para fazer isso, porque senão perdíamos o supranumerário e perdíamos o central. Portanto, aqui remodelamos este lateral que era microdôntico e fizemos aqui uma restauração e com isto nós já conseguimos, porque tinha um sorriso baixo, médio a baixo, e portanto já conseguimos ter aqui uma situação de sorriso já mais harmonioso e não com este problema que levava sempre que a criança sorria, ela levava a mão à boca para não mostrar os seus dentes. E portanto resolvemos o caso desta forma. Então, estas referências estão no Profit, cá está, na página 126 a 128, e têm que ver a edição, consoante a edição, e mesmo nas edições mais recentes, vejam, por favor, esta parte das referências. Então, vou tirar a partilha, só um bocadinho, que aqui, interromper a partilha. E estamos mesmo em cima da hora,
vamos então terminar esta